Shalom. Há um aspecto muito interessante a respeito do sétimo mandamento, não adulterarás, que precisa ser abordado. Porque se nós já vimos que no mandamento não matarás, nós podemos matar no coração, então podemos dizer da mesma forma que o adultério ele pode acontecer no coração. Foi isso que Jesus ensinou quando ele estava proferindo o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, os versos 27 e 28, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Uau! Jesus está mostrando o espírito da lei. Se os antigos pegavam a estrita letra da lei e dizia não adulterarás, não tenha relação sexual com uma pessoa casada, com a mulher do outro, Jesus está dizendo aqui que o princípio que está por trás desse mandamento é muito mais amplo. E esse pecado, na verdade, começa no coração. Então, o mandamento não adulterar, ele está falando sobre todo tipo de pecado que vai contra a aliança do casamento. Então, todos os pecados menores que conduzem você ou que podem levar uma pessoa ao pecado maior, que é o adultério, então esses também são pecado. Vou explicar melhor. Pensa comigo, assim como matar, puxar um gatilho, usar uma faca, usar uma estratégia e tirar a vida do outro intencionalmente, é homicídio, é matar. Mas eu posso começar a alimentar no meu coração o desejo de que a outra pessoa morra. Eu posso alimentar no meu coração a indiferença que essa pessoa não existe para mim. Então, no meu coração, aquele pecado já está sendo cometido. E não precisa necessariamente eu tirar a vida, mas eu já estou matando no meu coração a partir dos meus sentimentos. O adultério, da mesma forma. Atitudes que eu possa ter que levam ao pecado do adultério precisam ser evitados porque eles se tornam tão pecado quanto a atitude de ter relação sexual fora do casamento. Então, a maioria das relações, dos relacionamentos adúlteros, eles não começam com sexo. Eles começam com intimidade inapropriada, com proximidade excessiva entre um homem e uma mulher que não são casados. Então, um homem casado flertar com outra mulher, um solteiro flertar com a esposa de outro, a gente se encontra diante dessas possibilidades, Somos chamados pela Bíblia a guardar a mente e os olhos, evitar a tentação, evitar a pornografia que acaba gerando o estímulo para o ato concreto. Filmes, imagens sensuais que chegam para nós. Você está assistindo um filme e de repente tem uma cena sensual, tem uma cena de intimidade sexual de duas pessoas. Pule a cena, evite que a sua mente seja trabalhada pelo inimigo a partir de imagens que foram capturadas naquele filme. Cuidado com os sites, com as redes sociais que geram contatos entre homem e mulher. Cuidado com a aproximação indevida entre um homem e uma mulher. Essas são circunstâncias que muitas vezes geram situações que conduzem posteriormente ao adultério, que pode ser físico ou apenas mental. Então é necessário cortar o mal pela raiz. Cortar o mal antes que ele se desenvolva no nosso coração, na nossa mente. É por isso que Tiago, escrevendo a sua carta no primeiro capítulo, os versos 14 e 15, ele diz assim: olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando essa cobiça atrai, seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz ao pecado. E o pecado traz consigo o quê? A morte. Então veja, há em nós uma cobiça. O pecado gera em nós um desejo que pode ser incontrolável. E essa cobiça, quando toma conta, gera pecado e o pecado gera morte. Então eu tenho que fugir dessa cobiça. Então, avalie o que você tem alimentado a sua mente. Avalie com o que você tem alimentado os seus olhos. Avalie as coisas que você tem permitido que entrem na sua alma. E não somente isso, mas avalie se o seu comportamento, se as roupas que você usa, de alguma forma estimulam outro. E aí vai um conselho às mulheres que são crentes de verdade. Eu diria, mulheres, vocês não entendem como funcionam os homens. E o homem não entende como funciona a mulher. Então, mulheres, você pode estar provocando um adultério no coração de um homem quando usa uma roupa muito justa, muito decotada. Na sua mente, mulher, não está fazendo nada demais além de se vestir bem. Mas se alguém que é mais sensível, mais fraco espiritualmente, alguém que já tem a tendência de pecar nessa área, essa pessoa será estimulada pela visão que terá da sua roupa, da sua forma de se comportar, da sua forma de agir. Então, palavras, comportamentos, vestimentas, fotos sensuais, roupa expondo o corpo, né? As fotos que você expõe nas redes sociais podem servir de estímulo para outras pessoas. Então, cuidado com isso. Cuidado, marido e mulher, com o rejeitar o cônjuge para a intimidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5 diz que os dois não podem se apartar da intimidade sexual, a não ser por um jejum rápido para se dedicar à oração, para que não sejam pegos na tentação do diabo. Ou seja, marido, não rejeite a intimidade com a sua esposa. Esposa, não rejeite a intimidade com seu marido. É obviamente que há situações que precisam, uma enfermidade, alguma coisa assim, mas evitem rejeitar um ao outro, porque isso estimula o outro a buscar na sua mente, no seu coração, a intimidade com o outro. E o adultério pode não ser executado, não pode ser concretizado no ato, mas será praticado no coração. Então, cuidado para que o pecado não comece no coração, para que, como Tiago diz, não haja o início de pecado na nossa concupiscência, nos nossos desejos interiores e que podem eventualmente nos levar ao ato do pecado em si. Marido e mulher, homem e mulher casados, guardem-se. Homem e mulher solteiros, protejam-se, guardem-se para o casamento e saibam, Deus valoriza isso e Deus abençoará o seu relacionamento de casamento por causa da sua fidelidade conjugal.